O navio fantasma da morte. A história real do Ourang Medan. Você acredita em navios fantasmas? Não em lendas, mas em casos documentados, com mensagens de socorro, testemunhas vivas e sinais reais de que algo aconteceu ali. Agora imagine isso, um navio mercante perdido no mar, uma tripulação inteira morta de forma inexplicável, corpos espalhados com expressões de puro terror, como se tivessem visto algo impossível, e uma mensagem final captada pelo rádio dizendo: "Eu estou morrendo!" Essa é a história do Ourang Medan, um dos maiores mistérios navais da história moderna. E tudo começa em uma manhã calma, no ano de 1947, no Estreito de Malaca, uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. Navios que cruzavam a região começaram a captar uma transmissão bizarra em código Morse. Era um pedido de socorro, mas diferente de tudo que já haviam ouvido antes. Todos os oficiais estão mortos, incluindo o capitão. Provavelmente toda a tripulação está morta. Minutos depois, outra transmissão. Eu estou morrendo. E então, mais nada. Só o barulho do mar. Um dos navios que captaram o sinal era o SS Silver Star dos Estados Unidos. Imediatamente, a embarcação alterou a rota e seguiu rumo à origem da transmissão. Depois de algumas horas, avistaram um navio à deriva, sem sinal de vida. O nome pintado no casco: Ourang Medan. A tripulação do Silver Star tentou contato por rádio. Nada. Subiram a bordo. E o que encontraram foi um verdadeiro cenário de terror. Corpos estavam espalhados por todo o navio, no convés, nos corredores, na sala de máquinas, mas não havia sangue, não havia ferimentos visíveis. Os corpos estavam rígidos, como se congelados, mesmo sob o sol escaldante do oceano. E o mais estranho, todos tinham expressões faciais horrorizadas. Alguns com os braços estendidos, como se tivessem tentado se proteger de algo. Outros pareciam paralisados em um grito silencioso. Era como se tivessem morrido de medo. Mas medo de quê? As caldeiras do navio ainda estavam levemente quentes, o que indicava que ele havia sido abandonado recentemente. No rádio, ninguém. Nos diários de bordo, nada. E o mais estranho ainda estava por vir. Enquanto os marinheiros do Silver Star preparavam o rebocamento da embarcação, um cheiro forte começou a tomar o ar. Um calor repentino subiu do porão. E então, o Ourang Medan explodiu. Uma explosão tão intensa que lançou pedaços do navio no mar e destruiu qualquer chance de investigação. Todos os dados, os corpos, os documentos se perderam no fundo do oceano. Aproveita que a história está só começando e já deixa o like aqui no vídeo. E se inscreve no canal para não perder mais curiosidades reais que parecem lenda. A história poderia ter morrido ali, mas ela se espalhou e com ela surgiram as perguntas. Que tipo de carga havia naquele navio? Por que os corpos estavam congelados em pânico? E acima de tudo, por que não existe nenhum registro oficial do Ourang Medan em registros navais internacionais? Você ouviu certo. O navio não existe, ou pelo menos não deveria existir. Mas em 1948, um artigo escrito por Silvio Sherley, chamado Het vreemdste geval dat ik ken, o caso mais estranho que conheço, publicado na Indonésia, traz o relato completo com base em registros de rádio-telecomunicações. E mais, em 1952, a Guarda Costeira dos Estados Unidos, USCG, publicou a história em sua revista oficial, Proceedings of the Merchant Marine Council, sob o título Death Ship in the South Seas. Isso mesmo, a própria Marinha Americana reconheceu que o caso existiu. Outras fontes incluem a revista Elsevier's Weekly, da Holanda, que citou o Ourang Medan com base em depoimentos de marinheiros e relatos da época. Mesmo com tudo isso, o navio permanece sem dono, sem registro, sem nacionalidade. Como explicar isso? As teorias começaram a surgir. Alguns especialistas acreditam que o navio transportava uma carga ilegal, nitroglicerina e cianeto de potássio, uma combinação extremamente instável e letal que poderia liberar gases tóxicos em contato com o calor tropical. O resultado? Morte por envenenamento em minutos, com o corpo travado em rigidez cadavérica extrema. Mas então, por que os rostos de puro terror? Outros apontam para experimentos militares secretos,
com substâncias desconhecidas, o período era o pós-guerra, o mundo estava às sombras da Guerra Fria. Diversos testes com armas químicas estavam sendo feitos em segredo e o Ourang Medan poderia ser um navio fantasma de testes encobertos, com tripulantes descartáveis. Há ainda quem vá além. Quem diga que o navio estava envolvido com atividades ocultistas, que a carga não era química, mas sim espiritual. Artefatos roubados, rituais a bordo, algo que não deveria ser tocado por humanos, teorias e mais teorias, mas nenhuma resposta definitiva. E o mais perturbador é que o governo dos Ilocos, da Malásia e da Indonésia se recusaram a comentar sobre o caso por décadas. Toda vez que o nome Ourang Medan surgia em relatórios, ele vinha com um selo, não confirmado, como se fosse melhor deixar essa história no esquecimento. Mas os arquivos vazados em 2003 revelaram que a Marinha dos Ilocos realmente investigou o caso. Relatórios internos mencionam o navio, a transmissão e a explosão. Ou seja, não é só lenda. Então a pergunta que resta é: por que apagar a existência do Ourang Medan? A resposta: ninguém sabe. Ou talvez saibam e simplesmente nunca vão contar. E assim, no meio do mar, em algum ponto não marcado nos mapas, a lenda do navio fantasma continua flutuando, sem rumo, sem registro, sem descanso. E você? Acha que o Ourang Medan existiu? Ou é só mais um fantasma no mar da história?